Para finalizar a nossa análise aqui no lado do servidor, nós vamos abrir o Pessoa Controller. Tá? O Pessoa Controller do lado do servidor relacionado à tabela pessoa. Nós vamos ter também um Pessoa Controller no lado do cliente, que vai ser diferente desse aqui, né? Veja que o T-Pessoa Controller herda do T-Controller, que nós analisamos na videoaula anterior. E nós temos aqui 4 métodos padrões, tá? Temos o método consultar, que ele recebe o nome aqui de pessoa. Os parâmetros são seção, filtro e página, e ele retorna um array JSON. Temos o método inserir, que é o accept pessoa, recebe também como parâmetros a seção e um JSON value, e retorna um array JSON. Temos o alterar, update, né, do REST. Temos a seção, um JSON value, e ele retorna também um array JSON. E temos o cancel, que é o excluir. Ele recebe a seção como parâmetro, o ID para exclusão, e retorna também um JSON array, tá? Então vamos analisar aqui cada um dos métodos, né? Nós temos duas variáveis globais aqui para unit, um objeto pessoa, que é um tPessoa.vo, e um resultado que é booleano. Então em pessoa, que é o método de consulta, o que é que eu faço aqui? Eu testo se no filtro veio ID igual. Se no filtro veio ID igual, é porque eu estou querendo fazer uma consulta completa. Tá? Quando é que no filtro vem ID igual? Quando eu estou na janela, seleciono aqui um registro e peço para alterar. Nesse momento, no meu filtro aqui virá esse ID igual. Tá? Nesse momento, então, eu preciso fazer uma consulta completa. O que é que isso significa, uma consulta completa? Que eu tenho que retornar o objeto e os seus objetos vinculados, né? Então, pessoa vai voltar com pessoa física, pessoa jurídica, endereços e contatos, tá? Se não vier o ID igual, provavelmente eu estou pesquisando aqui, né? Estou clicando em consultar F9 aqui e vão aparecer todas as pessoas aqui numa grid, tá? Nesse momento eu não preciso fazer uma consulta completa, né? Basta que eu exiba aqui os dados, no caso de produto, basta que eu exiba aqui os dados de produto. Eu não preciso trazer os dados agregados dos objetos agregados em produtos, porque eles não vão aparecer nessa grid. Nesse caso, então, eu não faço uma consulta completa, eu passo um false como parâmetro. Veja só quais são os parâmetros aqui, ó. Veja o filtro, a página e se é a consulta completa, né? Eu tenho o método sobrecarregado algumas vezes, mas nesse último aqui não é a página, né? Não é a página que eu estou passando, é um booleano. Então, no caso, esse aqui, ó, se a consulta deve ser completa ou não, tá? Se acontecer algum problema, o que é que eu faço? O meu result é um tJSON array, né? Então, eu crio uma string chamada erro e adiciono um outro elemento com a mensagem do erro e retorno esse erro para o cliente. Lá no cliente eu testo se o retorno que voltou nesse JSON array é um erro e exibo essa mensagem aqui para o cliente. Tá? Muito bem. No accept, o accept é o método de inserção. Tá? O que é que eu faço aqui no accept? Eu pego o objeto pessoa, que é esse objeto que eu defini aqui em cima, ó, objeto pessoa, é um pessoa.vo, e eu instancio, né, esse objeto, tá? tPessoa.vo.create a partir do objeto que eu recebi aqui, ó. E como é que isso vai acontecer? Lembre que pessoa.vo herda de JSON.vo, né? Pessoa.vo herda de JSON.vo. JSON.vo tem um construtor que recebe um JSON value, ok?
E o que é que ele faz então nesse construtor que recebe um JSON Value? Ele serializa, no caso ele desserializa, né, que ele vai converter aí para um objeto Delphi com base nesse objeto JSON, nesse JSON Value que foi passado, tá? Então nesse momento aqui em pessoa controller, quando eu chamo o create do tPessoaVO, né, ele vai pegar esse JSON Value aqui, tá? E vai desserializar ele de JSON para o objeto Delphi e o objeto pessoa que agora vai poder ser utilizado pela aplicação, tá? Daí eu já instancio aqui o result, que é um JSON Array, e começo aqui a minha implementação, né? Primeira coisa que eu faço é testar qual é o tipo da pessoa. Então, em tipo pessoa, que é uma string, eu coloco o tipo que vem em objeto pessoa. Aqui em pessoa, eu tenho um campo tipo. Então, eu quero verificar ali se é física ou jurídica, tá? Existe um relacionamento entre empresa e pessoa, para eu saber quais são as pessoas vinculadas às empresas que podem estar cadastradas no banco de dados, tá? O ERP ele é multi-empresa, né? E uma pessoa ela pode fazer parte de várias empresas, tá? Por isso que eu crio aqui um empresa pessoa, daí eu seto o ID da empresa e o ID da pessoa, informo o responsável legal por padrão como não, porque isso não foi definido durante o primeiro ciclo, né? Tem até uma pergunta aqui, olha, o responsável legal pode ser incluído por qualquer usuário? Isso será definido no segundo ciclo, tá? E eu insiro aqui uma empresa pessoa, ok? Então, no momento que eu estou inserindo uma pessoa, eu já insiro uma empresa pessoa, né? Aqui eu tenho uma tabela empresa pessoa que faz o relacionamento, faz o vínculo aí entre empresa e pessoa. Ó, a pessoa de número 1 faz parte da empresa 1. A pessoa de número 3 também faz parte da empresa 1, mas não é o responsável legal. Quem é o responsável legal é a pessoa cujo ID é 1. Eu posso vincular a pessoa cujo ID é 1, a empresa 2, a empresa 3 e assim sucessivamente, tá? No momento do login, eu devo verificar isso aí. Bom, depois eu utilizo essa informação do tipo da pessoa que eu peguei aqui, ó. Se for pessoa física e o objeto pessoa física vinculado ao objeto pessoa estiver instanciado, eu vou inserir essa pessoa física. Legal? Para que exista o vínculo entre pessoa física e pessoa, em pessoa física eu seto o ID da pessoa com base no último ID que eu peguei aqui, ó, quando eu inseri o objeto pessoa. O método inserido ORM ele me retorna o último ID, tá? Muito bem. Depois que eu insiro o tipo de pessoa, né, insiro ou a pessoa física ou a pessoa jurídica, aqui é a pessoa física ou a pessoa jurídica, eu vou lidar com os contatos e os endereços, né? Então eu tenho aqui um enumerator, eu pego o enumerator da lista de contatos que está vinculado ao objeto pessoa, eu varro esse enumerator, né? Eu varro essa lista de contatos e vou inserindo essa lista de contatos, vou inserindo cada contato, né, dentro da tabela contato, tá? Mesma coisa eu faço para os endereços, né? Sempre lembrando que eu tenho que vincular o ID da pessoa, né? Que eu já peguei aqui no último ID quando eu inseri o ID da pessoa, ok? Se ocorrer algum erro aí, o que é que eu faço? Eu retorno esse erro para a aplicação cliente, tá? Então, o primeiro ciclo funciona dessa forma. E nós temos um problema grave aqui, né? Qual é o problema? Imagine que eu inseri a pessoa, inseri a empresa pessoa, inseri a pessoa física e aconteceu um erro no momento de inserir o contato. Um erro qualquer, né? Na aplicação cliente foi permitido colocar um nome maior, então deu um erro de truncamento, tá? O que é que vai acontecer? Como eu estou dentro de um try aqui, ó, ele vai retornar para mim esse erro lá para o cliente, né? Erro de truncamento. No entanto, no banco de dados vão constar a pessoa, a empresa pessoa e a pessoa física. O que é que não vai ter lá? O contato e o endereço.
tá? Então ocorreu o erro, mas eu não desfiz o que foi feito aqui, né? Então nós temos que pensar a trabalhar com transações, a controlar as nossas transações, ok? E como é que nós vamos controlar as nossas transações aqui? A cada método desse nós vamos abrir uma transação, fechar uma transação. É algo que nós temos que discutir lá no EAD, tá? Nós controlamos isso no RM, controlamos isso aqui no controller individual, controlamos isso no controller PI, nesse que nós analisamos aqui. Tá? Então nós vamos discutir essa questão de infraestrutura, que é de suma importância. Nós temos que ter esse controle de transações, tá? Porque se no meio desse procedimento aqui ocorrer algum erro, o correto é eu desfazer o que foi feito aqui em cima, né? Tá? Então eu não teria já que ter inserido isso daqui. Eu vou fazendo um pacote aqui de comandos. No final, se tudo der certo, eu dou um commit. Aí beleza, está tudo gravado no banco, né? Se não der certo, eu dou um rollback e aí nada é gravado no banco. Mas se eu fizer dessa forma, eu vou conseguir pegar o último ID aqui, ó, para fazer as vinculações. Legal? Então como é que funciona isso, a questão das transações? É o que nós temos que discutir e definir lá no EAD, tá certo? No ambiente de suporte a esse curso de infraestrutura. Bom, depois do método inserir, eu tenho o método update. Ele é bem parecido com o método inserir, né? Vamos às diferenças dele. No método update, eu tenho dois objetos sendo analisados. A aplicação cliente manda para mim dois objetos nesse JSON Value aqui, tá? Esse JSON Value, na verdade, ele sobe como um array, tá? E na primeira posição do array, eu tenho o primeiro objeto, que é o objeto que foi alterado, tá? Na segunda posição do array, eu tenho o objeto old, que é o objeto que estava na situação anterior, antes de ter sido alterado, né? Então é como se o objeto pessoa tinha nome Albert e esse nome foi alterado para Albert, tá? Então no meu objeto pessoa old eu vou ter esse nome aqui, ó. E no meu objeto pessoa eu vou ter esse cara aqui, é o que foi alterado, tá certo? Eu mando os dois objetos para que a consulta ela seja montada apenas com os campos que foram alterados, tá? Se apenas o campo nome foi alterado, então o update que será feito lá no T2T, que será construído no T2T ORM, será com base apenas no nome e no ID, né? Ele vai colocar lá update pessoa nome igual a Albert, o RID igual ao ID passado. Legal? Ele não vai colocar todos os campos de pessoa, né? Bom, então eu pego os dois objetos, né, o objeto novo e o objeto antigo, já pego aqui o tipo de pessoa, verifico se o objeto principal sofreu alterações, nós já vimos essa questão do main object, né? Se houve alterações no objeto principal, eu chamo o método alterar, passando pessoa e pessoa old, e depois eu começo a fazer isso com os demais itens, tá? Se o tipo de pessoa for pessoa física, eu testo se o ID dela é maior que 0. Se for maior que 0, eu chamo o método alterar. Por quê? Porque pode ser, né, que o usuário ele tenha inserido primeiramente a pessoa sem indicar os dados de pessoa física. Pode acontecer, tá? Se isso aconteceu, então agora ele indicou esses dados de pessoa física, né, dependendo de como está implementada a janela. O ID subiu zerado e eu insiro. Tá? Se o ID subir zerado, ou seja, não for maior que 0, eu insiro. Se o ID for maior que 0, então é porque já existia esse objeto, ele já estava gravado no banco, né? E eu apenas chamo o método alterar. Mesma coisa para a pessoa jurídica, tá? Em relação aos contatos, aí é mais fácil disso acontecer, né? Porque eu vou ter uma grid lá, onde o usuário ele vai digitar todos os contatos, tá? Então, digamos que na primeira vez ele digitou o contato João. E na segunda vez ele colocou João Paulo nesse contato João e ainda adicionou o contato Pedro. O que é que vai acontecer com esses contatos aqui, ó? O ID do João é maior que 0, porque ele já existe, né? Então o que é que vai acontecer? Eu vou chamar o método alterar, passando aqui o registro João e ele vai ser alterado para João Paulo. Quando ele for para o próximo registro, o ID do Pedro não vai ser maior que 0, porque o Pedro ainda não existe no banco de dados. O que ele vai fazer então? Ele vai para cá, para o inserir,
ele vai inserir o Pedro no banco de dados. Legal? A mesma coisa ocorre com o caso dos endereços. E aí, se acontecer algum erro, né, eu vou retornar o erro para a aplicação cliente, mas os erros estão individuais, o tratamento do erro está individual aqui, tá? Então, nós temos que tratar esse erro como um todo, né, a questão novamente do controle de transações. Daí eu tenho finalmente o cancel pessoa, né, onde eu passo aqui um ID, eu crio um objeto pessoa e atribuo esse ID, e eu passo esse objeto para o método excluído ORM, né, ele vai então tirar esse objeto aí do banco de dados. Beleza? Algo que nós temos que trabalhar também, porque se pessoa tiver vários relacionamentos embaixo, né, não vai ser possível excluir, aí vai ocorrer um erro, né, vai ocorrer um erro de restrição de chave, esse erro vai ser mostrado para o usuário, tá? Então nós temos que fazer um tratamento aqui na exclusão, parecido com o que foi feito no NFE Controller. NFE cabeçalho controle, deixa eu ver se foi nesse. Foi nesse mesmo. Eu faço uma série de verificações aqui, né? E se o cara ele quer realmente excluir a NFE cabeçalho, primeiro eu saio excluindo todos os seus filhos, tá? Eu excluo o NFE detalhe imposto, do imposto PIS, imposto ICMS, todo mundo que está vinculado. E aí finalmente é que eu excluo a NFE cabeçalho. Tá? Então nós teríamos que ter um controle desses aí também para outras tabelas que têm filhos, né? Ou nós fazemos esse controle aqui, ou nós definimos que esse registro não pode ser excluído. Não, uma pessoa nunca pode ser excluída, né? No caso de uma pessoa, se chamarem um método excluir, então nós marcamos lá essa pessoa no banco de dados como excluído sim, tá? Mas ela não é realmente deletada, excluída do banco de dados. A maioria dos controllers tem essa configuração aqui. Alguns deles têm diferenças, né? Tem um método a mais, algumas diferenças na implementação do método, mas isso aí vai sendo estudado de acordo com a especificidade daquele controller, tá? A maioria tem essa estrutura que você viu aqui. Na verdade, a maioria tem uma estrutura um pouco mais simples. Não vai ter aí o controle de objetos vinculados, né? Por exemplo, o controller do banco. Eu não tenho que testar aqui se tem objetos vinculados, não vou trabalhar com listas, tá? Porque nós pegamos aqui um controller pessoa, ele tem vínculos com objetos simples e também com listas. Nós já mostramos isso daqui para que você observe como trabalhar com um objeto vinculado e também com uma lista vinculada, tá? Então já dá para ter uma noção aí de como funcionam os controllers no lado do servidor.